Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Rafael e eu estou aqui hoje na Mais Psicólogos, gravando meu primeiro vídeo e é uma alegria poder contribuir para esse canal que produz tanta coisa boa, tanto conteúdo relevante para a gente pensar e discutir a psicologia. Eu sou psicólogo e pesquisador acadêmico do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Sou psicólogo colaborador do Escritório de Saúde Mental da Universidade de São Paulo. Tenho uma pós-graduação na área de aconselhamento e esse ano eu finalizo meu mestrado em Ciências Médicas pela USP. E eu quero hoje trazer a vocês uma breve reflexão sobre a comunicação de más notícias. E eu quero trazer esse conteúdo de uma forma bem ampla, porque apesar dessa prática de comunicar uma má notícia ser muito recorrente, muito constante na área que eu atuo, que é a área da saúde, a má notícia não é uma exclusividade dessa área. Então eu quero trazer o conceito, pensar com vocês um pouco sobre as orientações, para que você da área educacional, da área clínica, você que atua na área institucional e até no meio corporativo, possa estar aí minimamente instrumentalizado caso você tenha que informar uma má notícia ou ter que lidar com uma pessoa que acabou de receber uma. Então a gente começa pensando no conceito de má notícia. É um conceito relativamente novo. O autor mais proeminente nessa área é o Buckman, e ele postulou no começo dos anos 90 que a má notícia é toda informação que impacta de forma significativa e adversa a visão que alguém tem em relação ao seu próprio futuro. Então, de início, já é importante a gente pensar nesse aspecto do que é adverso. Por quê? Porque, de repente, quando a informação chega até alguém, né, que é responsável por comunicar a outra pessoa com o rótulo de uma má notícia, essa pessoa que tem a responsabilidade, ela pode pensar, mas essa notícia não é tão ruim assim, né? Eu achei que seria algo mais grave, pode passar esse pensamento, mas é importante frisar que a questão da informação ser adversa é sempre na perspectiva de quem recebe a má notícia. Então, ainda que para quem comunica não seja algo tão adverso, para quem recebe pode ser a pior notícia do mundo. Então é importante que esse aspecto esteja muito claro na cabeça de quem comunica, porque com isso claro que essa adversidade é em relação ao outro, com certeza, eu partindo desse princípio, a minha ajuda vai ser muito mais próxima daquilo que a pessoa realmente vai precisar no momento. Então, a tarefa de comunicar uma notícia, ela tem basicamente 3 aspectos, e aí as orientações e os protocolos existentes são para justamente orientar a pessoa que vai conduzir essa prática, tá? O primeiro aspecto, então, da comunicação de uma notícia é o aspecto verbal. Quem comunica tem que pensar no conteúdo da notícia, tem que pensar na forma em que isso vai ser explicitado, os termos mais adequados, evitar muitos termos técnicos se a pessoa que recebe uma notícia não está familiarizada com isso. Então, termos técnicos difíceis de compreender não vai facilitar o momento da assimilação das informações. Outro aspecto relevante é em relação ao conteúdo não verbal. Uma pessoa que recebe uma notícia ela vai ter as suas emoções, vai ter as suas reações. Então, quem comunica tem que estar atento, porque todas essas reações vão trazer informação em relação àquilo que a pessoa percebe, como que ela está assimilando e compreendendo a informação, tá? E também o aspecto final é que na comunicação de uma notícia, ambos, tanto quem comunica como quem recebe, eles têm um momento para pensar a respeito do que vai ser feito daqui para frente. Pensar em estratégias para o futuro, de enfrentamento, ou de convivência com aquilo que não pode ser modificado. E aí pensando nesse roteiro que comumente a comunicação de má notícias tem, na área médica existem alguns protocolos, algumas orientações, isso hoje está bem vasto, tá? Essa prática da comunicação de má notícia vem ganhando força na área médica, só que hoje, do que é majoritariamente utilizado na área da saúde, não tem nada do contexto brasileiro.
Majoritariamente o que tem escrito e publicado é do contexto europeu ou muito mais ainda majoritário do contexto norte-americano. Então ainda do Brasil não tem nada produzido. Mas eu quero trazer para vocês aqui o protocolo SPIKES, que é o mais utilizado na área médica, e a partir do passo a passo que o protocolo tem, aí eu quero conversar com vocês em relação às orientações que são necessárias para ter uma prática efetiva. O protocolo SPIKES é um acróstico, ou seja, é um termo em que cada letra significa uma etapa e um momento que traz uma orientação para a comunicação da má notícia. Então, a primeira preocupação e a primeira etapa que quem comunica deve ter é o primeiro S do termo, que vem do inglês setting, que traduzido para o português pode ser configuração ou entrevista, tá? Os dois termos para quem comunica é muito importante. Primeiro, em relação à configuração, a pessoa comunica, ela tem que ter muito claro quais são os objetivos desse encontro. Então ela tem que ter muito bem traçado na sua cabeça como que vai se dar os momentos da comunicação, tem que levar o máximo de informações possíveis em relação àquilo que será comunicado, porque dúvidas, perguntas vão suscitar, e aí a pessoa que recebe pode ser que ela seja muito efusiva, queira o máximo de informações, então é importante que quem comunica se preocupe com isso também. Em relação ao cenário, é importante pensar onde será comunicada a má notícia. De preferência, uma sala reservada para isso, com iluminação adequada, bem arejada. Se tem telefones no espaço, é importante que esses telefones estejam desligados. Se não for uma sala específica para isso, for uma sala de uso comum, em que outras pessoas podem acessar a sala em algum momento do dia, então é importante colocar um lembrete na porta para evitar interrupções, tá? Para que a pessoa se mantenha preservada. Vamos supor que não tem uma sala específica para isso. Então a pessoa ela pode usar um espaço aberto? Pode, desde que ele seja o espaço mais reservado que ela puder. Então evitar, por exemplo, locais de passagem como halls de elevadores ou locais próximos à circulação, alta circulação de pessoas, né? Então um canto bem reservado, para que a pessoa sinta a privacidade e se sinta preservada em relação ao conteúdo e a ela mesma. A próxima letra é a letra P, onde do inglês vem de perception, e que é a percepção. É um momento, isso claro vai ser também utilizado ao longo do processo de comunicação de uma notícia, é o momento em que a pessoa que comunica se atém às reações da outra pessoa. Então ela começa a perceber quais são as reações fisionômicas, olhos arregalados, cabeça baixa, as mãos em constante movimento, também em relação a choro, a suspiros. Então, tudo isso vai revelando e desvelando o impacto da notícia para quem recebe, tá? Outro aspecto importante também são os termos evitados. Então, de repente a pessoa começou a falar a respeito e você percebe que um determinado termo é pronunciado e interrompido. Aí também tem uma informação importante a ser trabalhada, tá? Depois disso vem a letra I. A letra I é do inglês invite, que significa convite. E é interessante esse convite porque não é um convite de quem comunica a má notícia para quem vai recebê-la. Não, é um convite de quem recebe a má notícia para aquele que comunica. É o momento em que a pessoa ela começa a interagir com quem comunica a má notícia, permitindo que ela entre no seu universo, nas suas percepções em relação ao seu futuro. Então esse momento é um momento muito importante, é um momento de interação entre a pessoa que recebe, que abre, que segue esse espaço para a pessoa que comunica. Então aproveite esse momento para interagir com a outra pessoa, convide a fazer perguntas. Essa interação é muito importante para que ela se sinta amparada e apoiada nesse momento tão difícil. Bom, depois vem a letra K, do inglês knowledge, que significa conhecimento. Então, é o momento em que a pessoa que recebe a notícia, ela começa a se apropriar com mais contundência do conteúdo informado. Então é importante, como eu disse a princípio, levar o máximo de informações. Outro aspecto importante é, de repente, levar um material de apoio. Então, para que a pessoa compreenda melhor e assimile aquilo que está sendo passado,
Quem comunica pode levar papel e caneta para fazer um esquema, um desenho, um esboço, para que isso auxilie a pessoa na compreensão da informação. Ou então levar dados ou históricos de outras situações semelhantes, tá? Para que possam pensar a respeito da situação. Mas eu tenho um aspecto importante aí também, é que é possível que nesse momento de conhecimento da notícia, a pessoa que recebe, ela interrompe esse momento. Conforme vai a progressão da notícia, a pessoa que recebe fala, olha, para aqui, eu não quero mais saber disso, muito obrigado, e queira encerrar o encontro. Isso é bem possível, é muito comum na área da saúde, e tudo bem. Tudo bem, é importante que a pessoa que comunica compreenda esse momento, entenda isso, acolha essa reação da pessoa e respeite. E claro, é importante também que a pessoa comunica garanta que futuramente haja uma outra oportunidade para essa pessoa continuar a receber essa notícia. É comum as pessoas voltarem para a pessoa comigo e falar, olha, agora eu estou pronto, eu quero continuar aquele assunto. E aí é importante que a pessoa, decidindo isso, ela receba de quem comunica uma notícia a mesma atenção, a mesma disponibilidade para seguir nesse processo. Tá? Depois vem a letra E, que é de emotions, né? Então são as emoções, lidar com aquilo, como eu disse, que é não verbal, as reações, compreender o momento, identificar aquilo que aparece e trabalhar esse aspecto com a pessoa também, tá? Sempre que ela permitir, inclusive no silêncio, porque é muito comum na comunicação de uma notícia a pessoa que recebe também fazer pausas, fazer esse silêncio. E por vezes a pessoa que comunica uma notícia, ela pode, na ânsia de compreender como é que está sendo esse momento para quem recebe, comece a instigar a pessoa que recebe para que ela fale. Talvez uma forma de compreender e até de controlar sua própria ansiedade em relação à situação. Mas se a pessoa que recebe ela opta pelo silêncio, é importante respeitar esse momento. É importante conceder esse espaço. Até porque no silêncio as pessoas dizem muitas coisas, indicam muitas coisas. E a última etapa é o S, no inglês strategy, traduzido estratégia. Ou seja, daqui para frente, com todo esse cenário que se apresenta diante da pessoa que recebe a notícia, o que se pode fazer? O que se pode mudar? Quais são os aspectos significativos para que um futuro seja enxergado diante de tudo isso? E até pensar em situações em que aquilo que não pode ser mudado, como que podemos lidar com isso daqui para frente? Como que nós vamos conviver com essa nova condição? Então aí a pessoa comunica, a pessoa que recebe tem essa interação e esse apoio, pensando daqui para frente como a vida pode ser. Não só como ela deve ser, mas como ela pode ser. Bom pessoal, essas são as informações e eu espero que esse conteúdo minimamente possa auxiliá-los em relação à prática de vocês. Tá? Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aí nos comentários e vamos interagindo a fim de produzir mais conteúdos e que isso sirva para prática, para reflexão, enfim, para auxiliar as outras pessoas. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade.